Fala cabeção, tio Richard na área, você está no canal Química Fácil. Nesse vídeo nós vamos responder com você a última prova do vestibular da UES 2023.2, primeira fase, funções inorgânicas, funções orgânicas, polímeros, estequiometria, leis volumétricas, radioatividade. Vale a pena conferir a nossa resolução. Se você vai fazer a UES, lembramos que na plataforma Química Fácil, quimicafácil.com.br, nós temos disponível para você um curso completo para a UES, de primeira e segunda fase. Se você já passou na primeira fase e quer uma preparação específica para a segunda fase, temos um plano especial para você também. Vale a pena você conhecer a nossa plataforma e adquirir o seu curso, o seu plano UES. Para você que é novo aqui, não esquece de confirmar a tua inscrição, ativar as notificações. Se gostar do vídeo, deixa teu like e vamos para cima da UES. Resolução UES 2023.2 está no ar. A questão 47, clássica questão da primeira fase da UES, simplesmente reconhecimento de função orgânica. Os compostos orgânicos podem ser representados por fórmulas de traços, em que as ligações entre os átomos de carbono são representadas por traços. Olha que legal! Nesse tipo de representação, a quantidade de hidrogênio fica subentendida. Sabendo que o átomo de carbono faz 4 ligações, assinale a opção que apresenta a correta associação da fórmula de traços com o composto orgânico com a classe a que pertence. Uma, oxigênio entre 2 carbonos na letra A. É uma cetona? Não. Oxigênio entre carbonos é o éter. Não é verdade? Letra B, C+O ligado a OH, extremidade da cadeia, não é aldeído, é ácido carboxílico. Tenho certeza que o cabeção não teve dificuldade nenhuma nessa primeira questão. C+O ligado a O entre carbonos é o nosso querido éster, perfeitamente correto, letra C de cabeção. E a letra D ainda dizia C+O ligado a H é ácido carboxílico? Não, este é o aldeído. Questão 47, resposta letra C. Questão 48. Os compostos NaHCO3, este é o bicarbonato de sódio, AlOH3, este é o hidróxido de alumínio, e MgOH2, o hidróxido de magnésio, são chamados de antiácidos porque normalmente são utilizados para neutralizar o excesso de ácido no estômago, pH entre 0,4 e 1,3. A equação química correta da atuação do antiácido na neutralização, ora, nós lembramos que o ácido do estômago é o HCl. Em meio aquoso, é o caso do nosso estômago, ele sofre ionização, liberando o cátion hidrônio e o ânion cloreto. Desses íons liberados na ionização do HCl, é o hidrônio, o H3O+, o íon responsável pela acidez. Não é verdade? É ele o responsável pela diminuição do pH, o aumento da acidez. Então, é esse íon que nós queremos neutralizar. Não é verdade? Então, a neutralização do hidrônio ocorre por intermédio dos íons hidroxilas. Concordam? Então, a reação do hidrônio com hidroxila produz a água. É essa a reação de neutralização em última análise. O hidrônio reagindo com hidroxila, produzindo moléculas de água. Claro que nós vamos fazer o balanceamento, não é verdade? Então nós temos 4 hidrogênios, 2 oxigênios, são 2 águas. Tranquilão? Então, o que nós queremos neutralizar é o íon H3O+, o hidrônio.
Ao final, deverá aparecer água, não deve aparecer mais hidrônio, não deve aparecer mais hidroxila, porque houve a neutralização. Cabeção, sabendo disso e dando uma observada se a equação estava devidamente balanceada, você já iria eliminar a letra A. Observe que não houve a neutralização completa, há excesso de hidroxilas. Então, neste caso, não houve neutralização. Além do mais, dá uma observada no balanceamento da letra A, que nós temos 7 oxigênios nos reagentes e apenas 6 oxigênios nos produtos. Ainda que essa equação estivesse quimicamente correta, uma reação de neutralização, ela ainda não estaria balanceada. Percebem? A letra B, a reação do hidróxido de alumínio com o hidrônio. Vamos juntos. O AlOH3 é a base, é o antiácido. O H3O+, é o nosso ácido do estômago. Não me interessa o cloreto, ele aqui é considerado o íon espectador. Não é verdade? Mas, turma, se eu tenho 3 hidroxilas, uma hidroxila reage com um hidrônio. 3 hidroxilas, nós vamos precisar de 3 hidrônios. Percebe? Então, haverá a formação do cátion de alumínio, liberado no meio, e a formação de água. Quantas águas? Acompanha. Quando eu tenho um hidrônio e uma hidroxila, eu produzo 2 águas. Não é verdade? Então, 2 hidrônios e 2 hidroxilas seriam 4 águas. 3 hidrônios e 3 hidroxilas seriam 6 águas. Acompanha? Então, basta somar o número de hidrônios com o número de hidroxilas, que eu tenho o número de águas. 3 hidroxilas mais 3 hidrônios, 3 mais 3, 6 águas é o que tem na nossa letra B. Não é verdade? Porém, olha a letra C. O que é que nós encontramos na letra C? Não houve a formação da água. Ele deixou na forma de hidroxila e hidrônio. Então, quimicamente está errado, porque não houve a neutralização, ou não foi representada a neutralização. E a letra D, da mesma forma, excesso de H+, também não há neutralização. Dá uma observada no balanceamento da letra D, que também está incorreto. No produto eu tenho 2 oxigênios, no reagente eu tenho 3. Não tinha como marcar letras D, não é verdade, cabeção? Então a neutralização correta está na letra B, de bem facinha. Questão 49, a típica questão de polímeros da UES com pitadas de decorebas. Vamos juntos. Plásticos são substâncias formadas por moléculas muito grandes, chamadas de macromoléculas. São conhecidas como polímeros, que são fabricados pela união de muitas moléculas pequenas iguais, denominadas monômeros. Veja, aqui há um problema conceitual, porque os polímeros, os plásticos, de fato, podem ser formados por moléculas iguais, mas também podem ser formadas por moléculas diferentes. Não é verdade? Diante dessa informação, assinale a afirmação verdadeira. Policloreto de vinila, usado na fabricação do cano d'água e mangueira, contém somente átomos de carbono, hidrogênio e cloro em seu monômero. Então, policloreto de vinila, é claro que o seu monômero é o cloreto de vinila. O cloreto de vinila, ele tem 2 carbonos com ligação dupla, vem do radical etenil, também conhecido como vinil, onde um dos hidrogênios é substituído, então, pelo átomo de cloro. Então, é o cloreto de etenila ou cloroeteno, é o monômero do PVC, do policloreto de vinila. Ele contém apenas carbono, hidrogênio e cloro de cara. É a nossa letra A, sem problema, tenho certeza que o cabeção fez sem dificuldade nenhuma. Porém, não deixa de exigir uma decoreba, não é verdade? A letra B fala do politereftalato de etileno, o PET, que é um poliéster. Sendo um
poliéster, ele tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. Ele diz que não contém oxigênio, está errado. Letra B, o poliestireno expandido, que dá origem ao nosso isopor, não é verdade? Então ele é aromático e o radical é etenil ou vinil na sua extremidade. Então, esse é o estireno, o vinilbenzeno, que ao ser polimeralizado dá origem ao poliestireno. É hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, e a UES dizia que contém também nitrogênio, está incorreto. E a letra D, o polipropileno, claro, propileno vem de propeno, também é hidrocarboneto, contém apenas carbono e hidrogênio, e ele diz que contém também oxigênio, está incorreto. Então, questão 49, questão sobre polímeros, letra A. Questão de número 50, mais uma questão emblemática das provas da UES. A prova 2023.2, primeira etapa do vestibular da UES, não fugiu ao script, seguiu à risca o que sempre vem cobrando ao longo da sua história. Uma questão de estequiometria envolvendo fórmulas químicas. 528 gramas de uma amostra de substância orgânica volátil forneceu por combustão 1.584 gramas de CO2 e 864 gramas de água. Sabendo que na amostra só contém carbono e hidrogênio, trata-se, portanto, de um hidrocarboneto, não haveria nem necessidade da UES dizer isso, porque as nossas alternativas são butano, metano, etano e propano, hidrocarbonetos do tipo alcano, não é verdade? E que todo o carbono gerou CO2, todo o hidrogênio gerou água, então a indicação de que não há reagente em excesso. Importante para a resposta final. É correto afirmar que esta amostra é qual gás? Ora, ele tem apenas carbono e hidrogênio, não é verdade? Vai reagir com oxigênio e vai produzir CO2 e água. Concordam? Observe, turma, como aqui eu tenho X carbonos, evidentemente que o coeficiente do CO2 também deverá ser X. Concordam? Y hidrogênios, lá nos produtos eu já tenho 2. Concordam? Então aqui seria Y sobre 2. Aqui ao final nós tivéssemos Y hidrogênios também nos produtos. Concordam? Veja, mas a questão vai mais além. Ela diz que a massa utilizada do reagente foi 528 gramas. A massa de CO2 produzida foi de 1.584 gramas e a massa de água produzida 864 gramas. Todos concordam? Vê, como nós vamos fazer? Você poderia, evidentemente, escolher um caminho mais longo, onde você poderia testar letra por letra, até encontrar aquela que batesse com esses dados da questão. Mas aí, cabeção, iria demorar bastante. Vou te apresentar um caminho que talvez seja mais curto para você, tá? Nós vamos trabalhar com a ideia de fórmulas mínimas, que indicam a proporção em mol entre as substâncias. Essa proporção em mol serão os coeficientes da equação. Concordam? Então me acompanha. Nós vamos dividir a massa de cada componente dado pela sua respectiva massa molar. Dessa maneira nós vamos encontrar o número de mols de cada uma delas. Não é verdade? A massa do CO2, o carbono é 12. Essas massas na prova da UES, elas são dadas no início da prova, tá? Então, 16 vezes 2, 32, a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Então, nós vamos dividir a massa de cada componente por sua massa molar. Dessa maneira, nós vamos encontrar o número de mols. Então, 1.584 dividido por 44 são 36 mols de CO2.
Da água, nós vamos dividir por 18. 864 dividido por 18. Richard, por que dividir por 18? Claro, é a massa molar da substância. Não é verdade? Massa molar da água é igual a 18. Então, nós temos 36 mols de CO2 e 48 mols de água. Como saber a menor proporção entre esses valores? Você poderia pensar em MDC, máximo divisor comum? Então, nós poderíamos dividir todos por 12. Percebe? Então, 36 por 12 daria 3, 48 por 12 daria 4. Olha que interessante, cabeção. Esses seriam os coeficientes do CO2 e da água na equação. Então, o coeficiente do CO2 seria 3. Então, são 3 carbonos no composto, já me daria como resposta o nosso propano. Não é verdade? Mas observe, o coeficiente da água é igual a 4, então nós temos 8 hidrogênios. Então, se o composto era CX, HY, o nosso X é igual a 3 e o nosso Y é igual a 8, C3H8 é o nosso propano. Um recipiente vazio, pesando 70 gramas, é cheio com oxigênio e o seu peso aumenta para 72 gramas. Isso nos faz entender que a massa de oxigênio utilizada foi de 2 gramas. Concordam? Depois de esvaziado, é cheio com outro gás, que eu vou chamar de gás X, e passa a pesar 71,75 gramas. Isso significa que a massa do gás X é de 1,75 gramas. Sabendo-se que os números de mols dos dois gases dentro do recipiente são iguais, isto é lei de Avogadro, 2 gases ocupando o mesmo volume, submetido às mesmas condições de temperatura e pressão, possuem o mesmo número de mols. Não é verdade? Então, o número de mols do oxigênio no primeiro recipiente, na primeira experiência, é igual ao número de mols do gás X. Mas você lembra que número de mols pode ser calculado pela razão entre a massa em gramas e a massa molar. Então, a massa em gramas do oxigênio sobre a massa molar do oxigênio é igual a massa em gramas de X sobre a massa molar de X. Assinale a opção que apresenta corretamente o nome desse último gás. Como nós vamos descobrir qual é o gás? Nós vamos descobrir a sua massa molar. Observando as alternativas, quem tiver a mesma massa molar do gás X será a nossa resposta. Molezinha, né? Então, a massa em gramas do oxigênio é igual a 2. A massa molar, o oxigênio é 16 vezes 2, 32, é igual a massa de X, 1,75, e a massa molar é o que nós estamos procurando. Então, 32 vezes 1,75 dividido por 2. A massa molar do gás X é igual a 28. Qual é o seu trabalho agora? Vamos nas alternativas encontrar o gás que também tem a massa 28. Molezinha aqui da UES, não é isso, cabeção? Letra A, dióxido de carbono CO2, cuja massa molar é 44. Nós já fizemos isso nas resoluções anteriores. A letra B, monóxido de carbono, carbono é 12, oxigênio é 16, 12 mais 16 é justamente o nosso 28, letra B. O gás X, sem dúvida nenhuma, é o monóxido de carbono. A letra C ainda tinha dióxido de enxofre, SO2, 32 do enxofre, 32 do oxigênio, massa molar 64. E na letra D, monóxido de nitrogênio, 16 do oxigênio, 14 do nitrogênio, massa molar igual a 30. Então, massa molar 28, monóxido de carbono, que está aqui na nossa letra B. Que bem facinha, cabeção. Berilândia, um distrito de Quixeramobim, além da extração do berílio, que lhe deu o nome, é conhecida pela mineração do feldespato, quartzo, mica, gemas,
águas marinhas, turmalinas, espodumênio e petalita. Esses dois últimos são minérios de lítio que foram descobertos pelo químico, mineralogista e político José Bonifácio de Andrade Silva. Diante dessas informações, analise as proposições abaixo. 1. O lítio 7 pode ser convertido em berílio 7 pela emissão de uma partícula beta. A questão 52, a afirmação 1, já começa com radiação, decaimento beta. Nós lembramos que a partícula beta ela tem carga -1, ela é um elétron atirado de dentro do núcleo e sua massa é desprezível. Veja, quando a radiação beta se forma, ao quebrarmos um nêutron, de dentro do nêutron sai um próton, o elétron e o neutrino. Esse próton fica no núcleo. Então aumenta o número de prótons. Sempre que há um decaimento beta, o número atômico, o número de prótons do elemento aumenta uma unidade. Como nós iríamos saber o número atômico do lítio? É dado na prova, cabeção. No início da prova da UES, é dado uma tabelinha com os números atômicos e as massas atômicas de alguns elementos. Certamente estava lá o número atômico do lítio, é o número atômico 3, massa 7 foi dada na questão. A questão está dizendo que esse lítio 7 vai se transformar em berílio 7. Ora, o berílio é consecutivo ao lítio, então o número atômico do berílio é 4. Observe, não houve alteração da massa, então a radiação emitida tem massa 0 e o número atômico aumenta uma unidade. Para que a soma das cargas dos produtos fosse igual à dos reagentes, a carga dessa partícula emitida deveria ser -1. Com certeza é a radiação beta, originando dois átomos com o mesmo número de massa, originando isóbaros, onde a diferença é que ao emitir a radiação beta, há o aumento de uma unidade no número atômico. Perfeitamente correto a afirmação 1. Verdadeira. Se a afirmação 1 é verdadeira, você já se livra das letras B e C. Seja espertinho, hein, cabeção? Vamos lá. 2. O hidreto de berílio é o único composto desse metal que tem natureza molecular, ou seja, que é covalente. Turma, o hidreto de berílio é BeH2. Veja, o berílio ao centro, formando duas ligações covalentes com o hidrogênio. Por que o berílio é capaz de realizar ligações covalentes? Porque o berílio sofre hibridação de seus orbitais. Não é verdade? Então ele adquire hibridação do tipo sp, compartilhamento de elétrons a partir de orbitais híbridos, geometria linear. Então hibridação sp e geometria linear. Somente com o hidrogênio? Não. Por exemplo, a própria questão mais adiante vai falar do cloreto de berílio. É a mesma ideia, geometria linear, hibridação do tipo sp, está aqui na afirmação 5. O cloreto de berílio apresenta geometria angular, falso, não é angular, é linear. Tranquilo? Ora, não haveria necessidade de analisarmos as 5, porque as alternativas que sobraram não falavam das 5. Concordam? A afirmação 2 é falsa. 3. Mica, feldespato e quartzo. Quarto, feldespato e mica são componentes do granito. Perfeitamente correto. É um dos primeiros exemplos que nós temos contato de mistura heterogênea lá ainda no ensino fundamental. Não é verdade? O granito é quartzo, feldespato e mica, são 3 fases. Verdadeiro a 3, só poderia ser aqui a nossa letra D. Afirmação 4. As pedras preciosas e os cristais formaram-se na natureza por cristalização fracionada, evaporação da água, formando esses cristais ao longo do tempo. Questão 53. O dicromato de potássio usado na produção de corantes, vidros e colas reage com ácido clorídrico, produzindo cloreto de cromo 3, cloreto de potássio, água e gás cloro.
Então, o primeiro desafio do cabeção era escrever as fórmulas destas substâncias. O dicromato de potássio é o K2CR2O7. Mais uma exigência de decoreba da UES, né? Então, ele vai reagir com ácido clorídrico, HCl, e vai produzir cloreto de cromo 3. Então, se o cromo é 3, a carga é mais 3, então nós vamos precisar de 3 cloros, CrCl3, mais cloreto de potássio, KCl, não é verdade? Água e o gás cloro, que é Cl2. Então, essa seria a equação ainda não balanceada. Montando-se, acabei de montar, balanceando-se a equação que representa essa reação, é correto afirmar que, letra A, a soma dos coeficientes da equação balanceada é 28. Ora, a letra B diz o agente oxidante é o cloreto de hidrogênio. Então, por que eu li logo a letra B? Para te mostrar uma coisa. Você pode escolher o seu método de balanceamento. Você poderia escolher, por exemplo, balancear por método algébrico, não é verdade? Colocando as letrinhas, montando as equações. Mas, se nós vamos precisar identificar o agente oxidante, significa que nós vamos precisar do NOx. Então, seja espertinho, já que vai usar o NOx, vamos utilizar esses mesmos NOx para fazermos o balanceamento utilizando o método oxirredução. Faça cara de espertinho aí, cabeção. Ora, o potássio família 1, família 1A, o NOx é fixo, é sempre mais 1. Como eu tenho 2 potássios, mais 2. O oxigênio é menos 2, vezes 7 menos 14, e a soma dos NOx deve ser igual a 0. Então, aqui o cromo seria mais 12. Dividido por 2, cada cromo, então, tem NOx mais 6. O hidrogênio é mais 1. Para que a soma dos NOx dê igual a 0, o cloro é menos 1. No cloreto de cromo 3, você pode usar o abraço. O primeiro é sempre positivo, o segundo é sempre negativo, e a quantidade de um é o NOx do outro, não é verdade? Então, cromo mais 3, cloro menos 1. Potássio mais 1, cloro menos 1. A água é a manjadinha dos NOx, sempre mais 1 do hidrogênio, menos 2 do oxigênio, substância simples, 0. Agora que você fez todos os NOx, vamos identificar quem está mudando o NOx. O cromo era 6 e ele foi para mais 3. O seu NOx está diminuindo, ele está sofrendo redução. Lembrar que quem sofre redução é o agente oxidante. Então, o agente oxidante é o dicromato de potássio. Não é verdade? O cloro sai de menos 1 e vai para 0 lá no Cl2. Seu NOx está aumentando, ele está sofrendo oxidação. Então, o HCl é o agente redutor. Não é verdade? Então, vê, se o cromo sofre redução, ele está recebendo elétrons. Se o cloro sofre oxidação, ele está perdendo elétrons. Já encontrei a resposta sem a necessidade do balanceamento. Não é verdade? Mas eu vou balancear, nós aproveitamos, fazemos a revisão. Vamos utilizar os NOx. A variação do NOx de quem sofreu redução. O cromo era 6, foi para 3, diminuiu 3. A maior atomicidade do cromo no reagente e nos produtos é igual a 2. Então, o cromo recebeu 6 mols de elétrons. Já o cloro, ele sai de menos 1 e vai para 0, está aumentando 1. A maior quantidade lá no reagente 1, aqui no produto 2, a maior quantidade é 2. Não é verdade? 6 e 2 para os deltas, nós vamos simplificar tudo por 2, 3 na redução e 1 na oxidação. Agora o troca-troca. O 3 da redução vai balancear quem sofreu oxidação sempre do lado onde há maior quantidade. Quem sofreu oxidação foi o cloro e a maior quantidade do cloro está lá nos produtos.
O 1 da oxidação vai balancear, quem sofreu redução foi o cromo, o 1 vai lá para o cromo do reagente, porque é onde tem maior quantidade. Então nós ficamos com 2 potássios, são 2 cromos, o cloro 2 vezes 3, 6, mais 2 são 8, mais 6, 14. 14 cloros nos produtos, 14 cloros nos reagentes. 14 hidrogênios, a água já são 2, multiplica a água por 7, está concluído o seu balanceamento. A letra A dizia que a soma dos coeficientes é 28, 1 mais 14 mais 2 mais 2 mais 7 mais 3 dá 29 e não 28. A letra D diz que o coeficiente do ácido clorídrico é igual a 12, não é igual a 12, é igual a 14. Sulfato de cobre pentaidratado, mais uma vez, mais uma questão da prova, a UES exigindo memorização da fórmula da substância. Sulfato de cobre é o CuSO4, pentaidratado significa que ele vem junto com 5 águas de cristalização. Só lembrar o cabeção que esse pontinho aqui não é multiplicando, é somando. Lembra disso, né? Tem ação fungicida e é empregado no controle de fungos em frutas e hortaliças. A massa em gramas do sulfato de cobre, a questão quer saber a massa da substância necessária para produzir 100 ml, é o volume da solução. O cabeção imediatamente lembra que este volume deve ser em litros, 0,1 litros, de concentração 0,2 mol por litro. A questão quer saber qual é a massa. Ora, cabeção, é uma das poucas vezes que nós incentivamos vocês a usarem uma fórmula. É a fórmula de concentração molar, que é a massa do soluto em gramas sobre a massa molar do soluto multiplicada pelo volume da solução em litros. Não é verdade? Uma das poucas vezes que nós orientamos, incentivamos vocês a utilizar uma fórmula. Vê, nós precisamos da massa do soluto, já temos a concentração e já temos o volume. Está faltando o quê? Está faltando a massa molar. Então nós vamos precisar da massa molar. Lembrar que concentração em mol por litro é a expressão química de concentração. Nós vamos sempre precisar da massa molar. O cobre é 63,5, é dado na prova. O enxofre é 32. O oxigênio é 16. Nós vamos multiplicar pelas quantidades. Eu só tenho um cobre, eu só tenho um enxofre. Nós temos 4 oxigênios na fórmula. Não é verdade? Vamos somar tudo. Então nós vamos ter 5, que dá um 9, 12, 15, 159,5. Porém, não esqueça que nós temos ainda 5 moléculas de água. Lembrando que a massa molar da água é igual a 18, 5 moléculas de água, nós vamos ter uma massa de 90. Então, somando 90, que é a massa das 5 moléculas de água, mais os 159,5, que é a massa do sulfato de cobre, nós vamos ter 249,5 gramas por mol. É a massa molar. Ora, cabeção, é só substituir agora. A concentração é 0,2, a massa do soluto é o que nós estamos procurando. A massa molar é 249,5 e o volume de 100 ml, 0,1 litro. Você vai fazer a continha e nós vamos encontrar 4,99 gramas do sulfato de cobre pentaidratado. Está aqui na letra A, de a mais fácil da prova. E aí, cabeção, gostou da nossa resolução? Não esquece de deixar o teu like, dá uma força aí para o cabeção. Vá conhecer também a nossa plataforma, conheça os nossos planos. Tenho certeza que um deles vai se encaixar na sua necessidade. Eu sou o tio Richard, esse é o canal Química Fácil e eu já estou te esperando no nosso próximo vídeo. Valeu, cabeção!